Pessoal, estamos gravando mais um grupo de estudos aqui. O pessoal já está animado, já falamos um bocado. E agora vamos começar nos nossos assuntos do dia, né? Primeiro o anúncio, quem estiver em São Paulo e quiser brincar com Go e palestrar, falar coisas de Go e conhecer um pessoal bacana, tem os meetups aqui do Gophers Brasil. E é uma turma aqui de São Paulo que organiza eventos de Go, então eu vou colar no chat, depois vai estar na descrição do vídeo, vai ter o. Vocês podem ir lá e se tiver quiser passar uma palestra, passar um workshop, ou só participar mesmo, acessa enfim, é uma galera muito bacana. E de vez em quando eu tô lá também. Vai bastante gente legal e fala bastante de Go. Aqui em BH vai ter também semana que vem, né, do pessoal, né? Go com Rust lá. Né? Sim, vai ser super legal. Esse não vai dar para mim ir muito longe. BH. Mas eu acho que o Avelino vai, se eu não me engano. Eu ia falar no grupo lá que ia dar uma passada no BH. Eu acho que vai uma galera da Nuvio aí. Eu acho. E é bem legal. Eu tava curioso para ver essa Go e Rust. Eu gosto das duas, porque as duas compilam, as duas faz código monolítico e as duas são fortemente tipadas. Basicamente tem tudo que eu preciso. O Rust é um pouquinho mais chato, né? Eu fiz algumas coisas com ele aqui, mas como eu trabalho muito no mundo web hoje, então ficou meio complicado trabalhar com ela diretamente. Mas ela é bem... Mas tu trabalha fazendo o quê? API, sistemas web, né? Em geral. A nuvem, então tudo é API. Tem que conversar com um monte de APIs também pronta, então acaba dificultando um pouco, entendeu? Já o Golang é o contrário, o Golang já tem muita coisa, né? Já tem muita coisa para implementar, enfim. Mas tu trabalha também no front-end, fazendo... Trabalha também. Apesar que eu não trabalho direto mais, né? Mas eu já trabalhei muito com front-end, com HTML, CSS direto. Mas agora eu estou só no back-end. Mas, de qualquer forma, o Golang tem um arsenal de coisa que ajuda muito. Tem muita coisa, muito exemplo. Você consegue pegar, aprender e fazer o que ou reutilizar. E o Rust não. O Rust não tem nada disso. Lá é complicado. Lá já é para outro universo, assim. Ô, Fábio, tá vazando o seu áudio aí, cara. Põe no mudo enquanto você não estiver falando. Mas tava no mudo. É que eu... E a dona Maria tem razão, viu? Não deixa, não. Chega junto com esse menino aí. É que eu tinha colocado no... Troquei de USB aqui e abri o teu áudio de novo. Tá valendo, é zoeira, cara. Esquece. Tá ótimo. Vambora. Bom, então. O Felipe não tá aqui para falar, ele que tinha mais informações sobre isso, mas o controle de versão do. Controle de versão não. O vendor, né? A ferramenta de vendor padrão oficial do Go vai ser o GoDep mesmo, que a gente já sabia, mas. É o linkzinho que eu postei do lado aí, os meninos já falaram que é, né? Já vi. É isso aí. E aí vai. A recomendação é usa o GoDep, se encontrar problemas, reporta. E ele parece que já está em. Essa versão agora não vai entrar ainda. Ele não vai entrar ainda no GoTools, porque não deu tempo de ficar pronto. E o GoTools já está no freezing, né? Já está naquela parte em que não se altera mais, a não ser que acha bug. Mas na próxima ele já deve entrar no GoTools, então vai ser realmente a ferramenta oficial. Entendi. Bom, e aí eu queria. A proposta dessa semana era falar um pouquinho de como facilitar os testes, como tornar o seu código mais testável. Alguém quer falar alguma coisa disso antes de eu começar? Cara, na verdade, não. Eu não quero falar nada de teste. Cara, hoje em dia eu só trabalho testando, cara. Porque tem que testar. Porque tudo já é natural pra mim, assim. Eu não sei, o teste já nasce já testando mesmo. Eu não uso nenhuma ferramenta pra isso. Na verdade, eu acho que eu nunca usei nenhuma ferramenta, nem próprio PHP, nem nada, assim. Mas em C, eu acho que em C eu usei muito debug.
O legal do Go é que você tem ferramentas de teste padronizadas da própria linguagem. Então... Já tem um testezinho legal ali, né? Que você começa a criar os arquivozinhos, já herdando tudo e já tentando ver em cima do que está acontecendo. Bem legal. Aí tem mais um visitante aqui, vamos aceitar. Então, mas aqui, a gente está falando de teste, só para complementar então, já que todo mundo testa, aconteceu aconteceu um fato aqui que eu não sei se é TDD ou se não é. Assim, o que acontece? A gente pegou um projeto um pouquinho, fugiu um pouquinho do escopo, assim, um pouquinho mais complicado, parece muito com Mega, e aí a gente teve que testar algumas tecnologias. Então a gente teve que pegar algumas libs já prontas, outras não, estudar um pouco. Então a gente teve que pegar muitos módulos e sair testando pedacinhos desses módulos para ter certeza o que realmente ia para o projeto final. Eu posso chamar de TDD? Você escreve... Tem várias coisas, mas... acho que sim, você escreve os testes antes e você vai ter que testar tudo no final, mas... Exatamente. E geralmente antes de você escrever o seu código mesmo. Eu nem me importo na ordem. O que eu me importo é assim, quando bater o pull request, ele tem que ter testes. Se você escreveu antes ou depois, é problema teu. Não, entendi. Na verdade, não tem como fazer nada sem testar, né? Já é natural ali do quem está codando já testar alguma coisa. E é claro que é bom ter um outro nível para alguém olhar, conferir e testar novamente. Mas já codando, você já tem que testar, você já tem que saber ali algumas situações que não tem como, né? Salvo algumas exceções, o que a gente costuma fazer na Nuvio é um teste e dois aprova. Um faz o seu trabalho, né? Ou seja, coda e testa. E depois vem um outro matando ali. Mais dois, geralmente, mais duas pessoas dão uma olhada e falam se tá ok, se tem alguma coisa para revisar. E geralmente, assim, revisão de código é mais ou menos ter certeza que ele está funcionando. A gente não vai tão a fundo na revisão. De vez em quando a gente esbarra com alguma coisa que está muito feia e aí a gente fala, mas a revisão não é tão a fundo. A minha é um pouco mais a fundo porque, como eu estou responsável pela qualidade de software, então Você tem que ficar por cima disso, porque qualquer bug que aparecer... eu que sou o responsável, então eu geralmente pergunto, como que você testou isso? Porque tem dois testes, né, que a gente faz. O teste unitário, que faz tudo, e o teste de integração, que a gente está automatizando também, mas ainda tem muita coisa sendo feita na mão, e fazer teste na mão você acaba esquecendo de algumas coisas. Então eu pergunto, veja a descrição da task, você testou isso, testou aquilo, como que você fez, tal. Tem como, por exemplo, a gente costuma fazer muitas anotações de como testar, porque eu estou transformando essas anotações em testes mecanizados, né? Então isso é importante para mim, porque, enfim, eu não conheço o sistema inteiro, ninguém conhece o sistema inteiro, a gente tenta conhecer o sistema inteiro, mas não tem como. Aí mas no fim das contas está sendo super legal, porque a gente está... algumas dessas coisas que eu quero ver se consigo falar hoje são técnicas que a gente usa mesmo, e que eu estou tentando aprimorar, por isso que eu estou empolgado mexendo com essas coisas, e que tornam a construção do código muito mais fácil de você estender ele e muito mais fácil de você testar o que você fez, né? Uma delas, que vem da orientação objeto, e aí você fala assim, mas Go não é orientado a objeto, e aí você tem que explicar que orientação a objeto é um conceito e não uma linguagem. Tem linguagens que têm suporte à orientação a objeto formal, mas você pode fazer orientação a objeto em assembly, se você quiser. Você só vai ter muito, muito trabalho. E tem um livro da Amazon sobre isso, tá? Para provar o meu ponto. Não, isso é isso mesmo. Você está falando de OO, metodologia. Então, e aí o Go tem um suporte a polimorfismo, que é uma parte interessante da orientação a objetos, porque Go tem funções anônimas. E toda linguagem que tem funções anônimas você consegue escrever código polimórfico. O que é código polimórfico?
É um código que, geralmente baseado em alguma parametrização, em algum flag, ele altera o seu comportamento, sem precisar de um if lá no meio. Né? Então vamos... Sim. Eu pretendo transformar isso daqui numa palestra e num exemplo mais formal, mas vamos tentar... Deixa eu abrir um editor aqui. Deixa eu tentar só simplificar o que você falou para ver se eu estou entendendo. Ok. O polimorfismo que você está querendo mostrar seria um método com o mesmo nome repetindo no código. Não, isso é sobrecarga. Sobrecarga é um tipo de polimorfismo. Mas o Go não suporta esse tipo. Então, esse aí sai fora. O que você está querendo dizer, então, é um método sendo mudado em tempo real. É mais ou menos isso. Eu vou tentar explicar e vamos... Deixa eu... mkdir teste. Vocês estão vendo minha tela, né? Já existe o teste, eu estava usando para outra coisa. No Go eu consigo fazer uma estrutura. Depois eu consigo criar uma função passando essa estrutura. Depois eu também consigo pegar a estrutura declarando esse método também. Assim, tipo, é o mesmo nome com coisa diferente. Não sei. Sim, exatamente. Mas deixa eu tentar explicar. Legal. Agora tá vendo sua tela aí. Legal, hein? Tá parecendo um DOS. Desculpa, mas tá parecendo um DOS da década de 86. É isso mesmo? Não, isso... É o terminal, né? Eu uso muito o terminal para codificar. Não, tô falando... O seu terminal tá parecendo muito um DOS. Sim, eu uso uma fonte da IBM... então é por isso. De um terminal VT100 daquela época que eu gostava do estilo, então... Porque eu trabalhei muito em DOS na época, eu tô falando, peraí. Só não é fósforo verde porque meu último monitor de fósforo verde tem uns 25 anos que eu não tenho ele. Perdão. Isso é para ver que a galera que trabalha com Go também trabalha nesses negócios aí antigos danado. Né? Trabalhar com terminal, hoje em dia, não tem mais escolha, porque assim, antigamente a gente ainda tinha sistemas mais heterogêneos, mas hoje em dia é tudo Unix, cara. Tudo... Eu tô no terminal, eu só tô vendo só a fonte mesmo, que ficou diferente, ficou legal. Eu vejo qual que é essa fonte, a IBM 38 alguma coisa, eu esqueço o número dela. Vamos... Mas vamos continuar, vamos manter o foco, a gente tem um problema sério de foco. Deixa eu criar um arquivo aqui. Isso aqui eu posso fechar. Eu não vou escrever um exemplo completo, né? Só para a gente poder editar alguma coisa e ver alguma coisa com cara de código para poder exemplificar, né? Package main. Aí vamos supor que eu vou criar um type qualquer aqui. Que é uma estrutura e ele tem name, que é string, e sei lá, data, que é algum dado, string também, só para ter alguma coisa aí. E aí eu vou ter alguma função para, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função assim que vai pegar os dados desse cliente num handle de HTTP ou qualquer coisa, né? Uma função qualquer que usa os dados desse cliente. Então, func, sei lá. Display cliente. E aí ela recebe C, que é cliente. Certo? Aí, dependendo do estilo... Oi? Pode passar um ponteiro ali, melhor, não? Um ponteirozinho no cliente. Mas, na verdade, pode passar um ponteiro, não vai fazer diferença.
nesse caso, mas normalmente eu prefiro que se copie o dado. Beleza, tranquilo. Uma questão de eu tenho certeza que o dado nunca vai ser alterado por essa função aqui. Sim, sim. Porque ele na verdade é uma cópia. E aí eu posso, inclusive, brincar com esses dados e não tem problema, ele só não vai sujar a aplicação. C.name, C.data. Né? Mas é só para ter qualquer coisa aí, podia ser qualquer porcaria. Mas a ideia é que aí você faz alguma coisa, aí você vai fazer alguma coisa aqui e você vai, por exemplo, ter alguma função que faz algum trabalho com esse cliente. Cliente é modo de dizer, tá? Podia ser qualquer coisa. Podia ser produto, podia ser, sei lá, qualquer informação que você tem. Então, você vai ter, por exemplo, uma função que vai talvez retornar erro e vai, sei lá, prepare cliente, né? E vai fazer alguma coisa com o cliente, mas eu quero, não é esse o exemplo que eu quero dar. Eu vou, bom, o problema é esse. O problema é que eu não me preparei para exibir. Então eu estou pensando no exemplo agora. Não é como se eu tivesse feito uma palestra. Então desculpa a lentidão. Não, tá tranquilo. É só você escrever na tela aí. Põe isso. Não, o que eu quero dizer é que assim, o que as pessoas fazem normalmente? If, por exemplo, if c.name igual a alguma condição, então faz alguma coisa, né? E aí você tem... isso é só para dar alguma ideia que vai ter algum código aqui por trás, que é por isso que é necessário o display client, né? É por isso que essa função faz alguma coisa por ela mesma. Aí você tem uma função, por exemplo, para fazer, para renderizar isso, né? Para realmente mostrar isso em algum lugar. Então você vê, por exemplo, aqui teria outro parâmetro, que é tipo output string, né? E aí você tem if output igual alguma coisa do tipo screen. Então ele vai fazer alguma coisa para screen. Else podia ser também um switch case, tá? Só else não, aqui tem que ser else if droga out igual, sei lá, screen UTF. Tô bem, TF8. Então, beleza. Tá, esse screen tem tratamento UTF-8. Então, eu vou fazer outro código porque é screen UTF-8. O CNAME lá faltou só um igual lá para ficar bonitinho. CNAME igual a X. Você tem razão, olha só. O Linter ia reclamar disso daqui, com certeza. Esse seria na verdade, não. Na verdade, isso daqui nem compila, tá? Se eu fizer isso aqui, o Go não deixa compilar. Não. Que é uma das coisas... peraí, campainha tá tocando aqui. Vamos aceitar. Só para zoar o PHP, né? Só como no PHP funcionaria. Aí, por exemplo, a gente teria uma outra condição aqui... droga. A gente teria uma outra condição aqui, sei lá... printer, talvez... tá bom, cara, já deu para entender. Enfim, a gente teria N condições. Isso é ruim, porque é muito fácil você ter que duplicar esse código várias vezes durante o decorrer do seu código. No lugar disso, a gente criaria uma função anônima e... perdão.
essa função anônima seria, por exemplo, ela vai ser... ela vai... vamos sei lá, output, ela podia ter qualquer nome, handle, qualquer coisa, e ela é uma função do cliente. Né? Ela vai receber ela pode receber o cliente direto aqui, ou ela pode simplesmente ser uma função anônima. E você substituiria esse código todo aqui simplesmente pela chamada da função. Por quê? Porque quando você chamar pelo factoring, em vez de você simplesmente criar cliente em algum lugar do seu código... Não, mas eu não posso chamar aquela função assim, não posso? Eu teria que estar o client ali, não? Ah, sim, é que eu não escrevi o código completo, é um pseudocódigo. Ah, tá. Né, eu tô só sendo rápido, porque a ideia não eu vou preparar isso bonitinho pra fazer um videozinho no YouTube bacana, com o código bonitinho, com exemplos mais concretos. Agora estamos só batendo papo, eu quero só dar uma noção da ideia pra gente discutir em cima, porque com certeza tem outras pessoas com outras ideias que podem falar isso é ruim, isso é bom. Entendi. Tranquilo. Mas a ideia é que aí eu teria um factoring em algum lugar do meu código. Geralmente a primeira coisa que meu código faria quando eu instanciasse o cliente seria, sei lá, aqui eu vou escrever em qualquer lugar, mas seria um factoring qualquer. E em vez de eu instanciar o meu cliente com cliente abre e fecha e talvez preencher o nome, as coisas, eu teria um factoring que eu chamaria esse factoring, então, por exemplo, new client, seria um factoring assim, por exemplo. E eu passaria para ele o que eu quero, eu posso até passar uma instância vazia de cliente. Esse factoring receberia o output. Então eu não receberia mais o output aqui. Esse meu factoring receberia o output e quando ele gerasse o meu cliente, ele já ia pregar a função de output no cliente. Então, eu não teria aquele if replicado em todo lugar do código que eu quiser saber para onde que é o output, ou para onde quer salvar, ou para onde que é qualquer coisa que muda no código. Basicamente assim, se você vê um switch case, você está vendo um lugar que talvez pudesse ser substituído por esse tipo de polimorfismo. E isso torna a leitura do código muito mais simples, torna muito mais fácil de testar, porque em vez de ter uma grande função com um monte de if dentro dela, você vai ter várias pequenas funções que você pode testar elas individualmente. E quando você adicionar mais uma, você só vai adicionar um trechinho de teste, uma pequena função de teste para testar essa nova função. E você também pode testar o seu factoring, né? Simplesmente vendo se ele está pegando as funções corretas. Então fica muito mais enxuto, muito mais fácil de estender o código, de depurar. E basicamente o que a gente fez foi tirar o if de dentro das funções e colocar ele num factoring, que lá sim vai ter um switch case. Não dá para se livrar de todos os ifs do código, você se livra de alguns deles. E basicamente a ideia é essa. Eu não sei se eu fui claro, porque eu expliquei isso meio a queima-roupa. Eu não me preparei para isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Cadê a galera? Ué, o Marcos está aí, ó. Falei, Marcos. Opa, tô aqui. Tô só escutando. Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre isso que eu expliquei? Alguém não entendeu o que eu falei, porque é bem possível. Eu entendi pelo fato de que eu já sei polimorfismo, né? Apesar de ter aprendido C#, mas eu sei como é que é a ideia. Aí eu entendi mais ou menos o que quer dizer, mas talvez alguém tenha ficado com alguma dúvida. O pessoal quer falar alguma coisa? Bom, a ideia também é que, assim, uma coisa engraçada é que a ideia é se livrar dos ifs, que você ia ter blocos de código sendo repetido, e centralizar esses blocos em lugares fáceis de você manipular, né? Questão de desempenho muda?
Muda. Muda porque você tem... Bom, primeiro que você não tem a checagem do if. Segundo que você só tem o call para função, o que é uma chamada muito mais rápida do que você ter uma bateria, um switch case. O switch case é muito ruim para... Se você tiver um switch case muito grande, ele é muito ruim para qualquer linguagem compilada, porque ao contrário de um array de funções, que seria bem legal, o compilador não consegue otimizar isso muito bem. Ele faz algumas otimizações, alguns compiladores transformam o switch case num array de funções internamente, uma tabela de jumps, né? Mas não é todo que faz isso, e se eu não me engano o Go não faz. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano o Go não faz isso. Então você vai ter mais desempenho assim. O código, quanto menos estrutura de controle tiver, melhor mais otimizado é. Quanto menos if você tiver, melhor é. Quanto menos for você tiver, melhor é. Outra coisa é... dar manutenção, né, também, né? Fica muito mais fácil de ler, né? Porque você não fica assim... Na sua cabeça, você não fica pensando assim... o código tá andando, faz coisa A, faz coisa B... Aí talvez faça coisa C se tal condição for satisfeita... Se não, faz coisa D... Você não tem que ficar fazendo esses jumps na sua cabeça. O código fica muito mais passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Mas eu fico devendo mesmo fazer exemplos mais concretos disso. Esse exemplo aí está muito parecido com que eles chamam aí, né? Chamam de implantação, né? Que é trabalhar esse método anônimo. Isso que você está dando exemplo. Não sei, mas está muito mais para isso. Uhum. Polimorfismo que eu estou vendo o pessoal discutir muito aqui é essa essência de ter um método, uma função, né, da estrutura, fazendo com o mesmo nome, fazendo coisas diferentes. Só dá para funcionar isso se a linguagem suportar sobrecarga, né? Não, eles fizeram no Golang mesmo. Assim, Sério? Como? Você tem algum link, alguma coisa? Tem um exemplozinho aqui que eu estava tentando olhar, mas eu mostro para vocês aqui, tá tranquilo. Não, isso é bem legal, porque, poxa, era tudo que eu queria. Você criou a estrutura aí, né? Um nome da estrutura cliente. Depois ele pegou e criou uma função chamada lá, qualquer coisa lá, busca cliente, desse cliente. E criou um outro sem ser do cliente, chamado busca cliente também. Criou duas funções iguais, com o mesmo nome, só que a estrutura está criando uma função e a outra, ele passa como um parâmetro a estrutura. Ah, não, mas aí é diferente. Aí não é polimorfismo mesmo. Uma está dentro da estrutura e outra está fora. É o que eles chamam de polimorfismo, né? Do que eles estão trabalhando. Assim. Mas aí vai complicando, porque ele vai pegando isso aí, vai brincando com isso, e vai colocando um método dentro da estrutura e trabalhando esse método anônimo dentro das estruturas. Vai ficando mais complexo. Tá legal. A ideia é essa, assim. Outra coisa que também, continuando no tema de facilitar testes, uma coisa que eu tenho visto bastante e que acho que realmente eu tenho usado é se livrar dos singletons e das variáveis globais. Entendi. Aí a gente já estava fazendo brincadeira sobre isso antes da gente gravar, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que geralmente é muito mais simples se você vai, por exemplo, gravar e você precisa do banco de dados, então você passa essa dependência aqui na declaração da função, né, sei lá, ou sua abstração de banco de dados que você estiver usando. É muito mais simples de você fazer isso porque você explicitamente está dizendo no contrato da função que ela precisa do banco de dados. E também fica muito mais fácil de você criar um mock para o seu banco de dados e fazer testes disso. É muito melhor do que você ter isso daqui oculto do usuário que estiver usando a sua função, do programador lá que estiver usando a sua função, e isso ela estiver acessando o banco de dados de dentro, sei lá, instanciando o banco de dados de alguma forma. Porque aqui você não consegue, você isolou, né? Então você não consegue interferir nessa linha.
Enquanto se você instanciar isso só uma vez e passar para sua função, ou enfim, ou você instanciar fora e passar para ela, ou você, mesmo que você tenha um singleton, mas que você não usa esse singleton diretamente, você passa como parâmetro, fica muito mais fácil de você manipular o funcionamento do seu sistema. E assim, fala. Geralmente eu uso variável global mesmo. Lá no init, você faz init e fica global o database. É que assim, não é proibido. O problema é usar demais. É aquela história, é igual o remédio. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Eu tava até lendo um livro sobre isso, falava sobre variável global e etc. O bom de você criar uma variável dentro de uma função é porque quando acaba a função, simplesmente aquela variável morre, sacou? Sim, saiu do escopo. Exatamente, e a variável global não, né? A variável global ela permanece. O problema mesmo é quando é o excesso, quando você tem muito e aí você começa o seu código fica ingerenciável porque você não sabe quem alterou aquilo. É claro que o banco de dados, um arquivo de configuração que sobe coisas que são usadas na aplicação inteira, mas são imutáveis. Por exemplo, geralmente, ou você tem um pool de conexões com o banco de dados, ou você tem alguém responsável por gerenciar a conexão de banco de dados, mas não é qualquer um que abre a sua conexão com o banco de dados. Ele geralmente está num singleton. Mas isso porque é uma situação muito específica. A mesma coisa, dados que são imutáveis durante a vida da aplicação. Por exemplo, variáveis de ambiente que vão dar permissões de acesso de alguma coisa na aplicação, como, por exemplo, a assinatura lá, a chave do JWT. Elas não vão mudar durante o decorrer da sua aplicação toda, então tudo bem estar num singleton, porque não vai ter muita gente mexendo nisso, vai ter muita gente lendo, mas escrevendo não vai ter ninguém, é só o main da sua aplicação que vai fazer isso. O problema é quando você tem gente escrevendo e lendo, aí você tem um problema. Mas Isso enfim. É verdade. E quando você está trabalhando com JavaScript, é pior ainda, né? Porque como lá não tem tipagem, esse tipo de importação, você importa por módulo e tem que acessar o que está dentro. Primeiro você instancia com o nome do módulo e depois acessa, aí às vezes dá conflito com outras bibliotecas. Na verdade, eu vejo isso como necessidade, né? Cada caso é um caso, igual o nosso colega colocou aí que dependendo do projeto muito grande, vai ter alguns problemas sim. Então, eu acho que cada coisa tem seu lugar no momento certo, na hora certa, né? A variável global, o singleton, enfim, cada coisa no seu lugarzinho na hora certa. Talvez esse é o desafio de quem está codando, assim, né? Sim, quando usar o que naquele momento. Sim, depende muito do que você está fazendo. São ferramentas. E aí, assim, o problema é o mau uso. Então, por exemplo, técnicas para tornar os testes mais simples, como passar o parâmetro passar, por exemplo, uma conexão de banco de dados por parâmetro, em vez de simplesmente confiar que o singleton está no ar. Porque o problema é quando você não tem um, o problema é quando você tem vários, né? Imagina que você tem um singleton tratando de permissão, o outro de banco de dados, o outro de sistema de arquivos, e para você iniciar sua aplicação, você tiver que subir, para você fazer um teste, você tiver que subir 5 singletons diferentes. Qual que é o problema disso? Mesmo que eles sejam estáticos, mesmo que eles sejam carregados no início da aplicação e nunca mais eles mudam, você só lê deles. Qual que é o problema disso? O problema disso é que não está claro na assinatura da função o que aquela função precisa. Então, Sim, é verdade. Aí como é que você faz aí no caso do singleton? Você passa como parâmetro o objeto e como é que esse objeto fica permanente, né? Então, não, você cria, você até pode criar ele como singleton, mas as suas funções principais, que geralmente todo sistema tem, funções que elas são pontos de entrada, né? São entry points do sistema. Elas passam
para subir para as funções menores o que essas funções menores precisam pela assinatura da função, como parâmetro. Então, fica patente que essas funções menores, elas têm lá, essa daqui precisa do banco de dados, então eu simplesmente passo o banco de dados para ela. Ah, não, tudo bem, eu entendi o que você falou. Porque assim, você ainda está usando o singleton, porque faz parte do... Você projetou o sistema daquele jeito. Não, entendi, mas em algum momento você tem que ter uma variável global recebendo o valor da conexão. Sim, se esse for o design que você quer, é aquilo que a gente conversou, isso não é proibido. Se esse for, né? Nesse caso da conexão, que no caso do Connect aí do banco, eu não vejo outra forma a não ser você persistir o dado, seja em um arquivo ou colocar num global. Não tem outra. Não, então, na verdade tem. Uma das coisas que eu uso bastante, que não estou usando na nuvem, porque lá a gente usa de outra forma, mas uma das coisas que eu uso bastante é assim, cada GoRoutine que vai gravar no banco, ela abre sua conexão com o banco, fica trabalhando lá dentro sozinha, com a sua própria conexão, e depois ela fecha. Tá, ela não mantém Então eu tenho, sei lá, 20 threads gravando no banco, cada uma está gravando com a sua conexão. Então você abre 20 conexões. Nesse caso, sim. Eu fiz bastante isso. É isso que eu estou falando, exatamente isso. Por exemplo, eu estou lendo aqui 100 mil e-mails, e esses 100 mil e-mails precisa dar update numa base. Eu vou ter 100 mil conexões? Não, vou ter uma conexão. Não vai ter uma conexão. Não vai. Se você tem 100 mil e-mails, o que você vai fazer vai ser mensurar... Desculpa, não me entenda mal, não estou te criticando. Mas o que você vai fazer vai ser o seguinte, você tem esse cenário. Você tem um número absurdo de load para fazer, né? Isso. Então você vai mensurar quantas threads simultâneas você vai fazer. Se você fizer tudo isso numa conexão só, você criou você tem um i7 com 8 núcleos... 32 GB de RAM, máquina tinindo, mas você criou um gargalo de uma única conexão com o banco. E ali vai ser um gargalo absurdo. Se você, em vez disso, abrir uma conexão para cada thread e abrir, 16 threads, 2 por processador, entendi. Vai ser muito mais rápido. Vai ser melhor. Vai ser muito melhor. E assim, o esforço de você gerenciar, umas 20 conexões é nada. Você vai fazer isso com 3 linhas de código. Você está me falando então o seguinte, você tem aí 100 mil updates para dar. 100 mil. Você vai quebrar isso aí em pedacinhos. E vai abrir, em vez de uma conexão, você vai abrir 50 ou 100 conexões diferentes. Dependendo da carga que a sua máquina suporta, dependendo do né? Tem que mensurar isso um pouquinho. A gente fez isso quando eu estava ajudando Porque na medida que você vai criando conexão, né, o sistema vai lotando, vai estourando, né? À medida que eu vou criando a conexão, né? Conecte aí no banco, conecta no banco, conecta no banco, conecta no banco. Ele vai estourando para mim aqui minha memória, vai estourando aqui nos recursos. Sim, o que você... aí é que tá. Do mesmo jeito que você não vai mandar subir 100 mil threads, uma para cada e-mail, você não vai mandar subir 100 mil conexões, uma para cada e-mail. Você vai gerenciar isso. Não, é isso que eu estou falando. Da forma que a gente está falando de singleton, a gente vai ter uma conexão só, um objeto só, instanciado de uma vez só para os 100 mil. Aí você está falando, não, em vez de você fazer faz 10, então, para os 100 mil. É isso que você está falando. É como se eu tivesse 10 objetos na memória global, ou então no vetor, sei lá. Eu acho que ele está falando para tu trabalhar de forma paralela, pô. Sim. Não, é isso que a gente está falando mesmo. Não, então, e aqui, aqui eu tenho um vídeo para depois vocês assistirem, que não dá pra gente assistir agora, porque senão a gente ia interromper a gravação, de uma brincadeira muito, muito legal que a gente fez para otimizar os dados do leitor de SPED fiscal, de um amigo nosso que participa aqui do grupo de estudos. Ele está meio sumido, deve estar ocupado para chuchu, mas que uma das otimizações que eu fiz foi exatamente essa. Ele lia ele tinha muitos arquivos de SPED fiscal para ler. Cada arquivo tem centenas de milhares de registros. Cada registro é numa linha desses arquivos. Então o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi quebrar o sistema dele em multitarefa
e em vez de fazer o arquivo ser lido todo para a memória e depois ser processado, ele ser lido linha a linha e ser processado linha a linha. Conforme ia lendo, já ia processando, né? Isso já fez a máquina dele, que era uma máquina parruda, já fez a máquina dele ficar com memória de sobra. Antes lotava toda a memória, agora não, agora tá com memória de sobra. E aí uma das coisas que a gente fez foi isso. Cada thread que a gente abria tinha a sua própria conexão com o banco. Por quê? Porque uma conexão com o banco, só aí 20 threads falando nela, não conseguia. Aí a gente limitou o número de threads também, para não estourar a máquina, né, não ficar centenas de threads. E a gente diminuiu o tempo de, acho que uns 45 minutos de processamento para 2 minutos. Não entendi. Na verdade, você leu linha a linha. Isso foi uma das coisas, né? A gente leu linha a linha. Uma das otimizações, ler os arquivos linha a linha e não subir todo o arquivo para a memória e aí ler linha a linha. Beleza, aí ele estava fazendo aí, beleza. A outra otimização, quebrar o sistema dele para ser carregado em múltiplas go-routines, não em uma só. Porque antes o sistema carregava uma, processava pegava um arquivo, subia o arquivo para a memória, processava linha a linha, pegava o próximo arquivo, subia para a memória, processava linha a linha. Em vez de fazer isso, a gente não só lia uma linha por vez e já ia processando, mas quebrou esse sistema em go-routines para ele carregar 20 arquivos de uma vez só. Entendi. Em paralelo, em concorrente. Sim. Né? Concorrente, mas como ele tinha mais de um processador, acabava sendo em paralelo. A gente fez isso e uma das otimizações que a gente fez foi, bom, beleza, agora a gente tem esse gargalo do banco de dados. Vamos pegar esse gargalo do banco de dados e separar ele, colocar uma conexão para cada go-routine. Sim, entendi. E a gente limitou o número de go-routines de uma forma que tinha um parâmetro que ele podia mudar a hora que ele quisesse para subir só um número específico de go-routines, porque aí ele podia falar, não, tá muito, tá pouco. Entendi. Mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, cada go-routine seria um singleton, entendeu? De qualquer forma, você tem uma conexão só para rodar aquele... Sim. É uma coisa mais dinâmica do que uma só para a aplicação toda, mas ainda assim, é que depende muito de como a sua aplicação tá projetada. O importante, pro caso do teste, o importante é não ser uma coisa que está escondida. Entendi. Mesmo que você tenha uma só, porque uma só pode ser por design, você quer que ela tenha uma conexão só, porque aquela aplicação é super leve e ela fala com o banco uma vez a cada 5 minutos só, não precisa de mais do que uma conexão, beleza! Não, a forma que você colocou é exatamente o que eu fiz aqui mesmo, tá certo, é porque a gente estava falando num processo só contínuo. Na hora que você quebrou em go-routines, é isso mesmo, cada go-routine cria sua própria conexão, perfeito, é isso mesmo. E só para comentar, tá? Esse mesmo sistema que a gente otimizou em Go e ele ganhou 95% de desempenho, inicialmente foi projetado em PHP. Não, é sacanagem. E não funcionava, levava dias para rodar, então... Não, mas também para trollar o PHP é sacanagem, vou parar com isso, é sacanagem... Mas essa questão do e-mail também estava em PHP, a gente fez em Golang também. Foi a mesma coisa, a mesma história. Bem parecida a situação. Essas coisas são divertidas. É legal brincar com múltiplo processo em Go, porque é fácil. É fácil, é isso mesmo. Mas, na verdade, ficou da mesma forma. Ele tem que fazer só uma conexão para aquele monte de execução. Ele não pode ficar abrindo o tempo inteiro, tá certo. É isso mesmo. Sim. Eu preciso escrever mais sobre isso, porque é um assunto divertido. Mas no caso do exemplo para facilitar os testes, o único ponto importante mesmo era não passar esses singletons ou não usar esses singletons se eles não forem necessários e tentar passar como parâmetro, porque passando como parâmetro você pode mocar muito mais fácil. E é claro, ninguém está falando que, sei lá, você tem uma aplicação super complexa que por algum motivo ela precisa de uma inicialização gigante com várias coisas do ambiente sendo iniciadas, que são iniciadas uma vez só, ninguém está falando para você passar tudo isso como parâmetro.
Não, é perfeito. Que também acabaria sendo um design ruim. Você tem uma função que recebe 20 parâmetros, seria horrível. A gente teve um problema aqui, por exemplo, do sistema aí que eu estou te falando, parecido com o Mega, que a gente isolou a conexão de login para um serviço. A gente percebeu que tinha que virar um serviço isolado. Por causa disso. Sim. Quanto mais puder quebrar em serviços, melhor. Melhor. Bom, mas basicamente o que eu queria falar era sobre essa parte de testes, e eu queria ouvir a opinião de vocês, de o que acha dessas ideias, o que vocês fazem também, se vocês fazem coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa que a gente tem é ter um arquivo de configuração. E esse arquivo de configuração, ele carrega várias coisas importantes do sistema, mas são, como eu falei, são coisas escritas na pedra, ninguém fica mudando isso. Tá certo, é isso mesmo. Então, você tem uma estrutura, na verdade isso está numa struct, e aí a gente usa esse struct no sistema como um todo. Porque é uma coisa instanciada uma vez só. Mas essa aí não está tão ruim dos testes, porque como ela é igual para todos os nossos sistemas, ela só existe um load dessa struct, e ela é usada em todos os sistemas, ela é responsável por carregar todos os sistemas. Todo programador só precisa ver ela uma vez. É uma só struct para o sistema inteiro, e aquela struct é carregada só na inicialização. Aliás, eu resolvi algum tempo atrás um bug dela, justamente porque ela quebrava se você carregasse ela duas vezes. Então agora ela, além de eu matar todos os lugares onde ela era carregada mais de uma vez, porque existia um ponto assim, eu também fiz com que ela não quebrasse mais. E assim, isso resolveu um pouco também, ficou com um desempenho um pouquinho melhor. Ela ficou mais flexível, mais robusta. Mas enfim, é um caso específico. Então eu tenho um singleton que tem tudo que está escrito no sistema, mas está escrito na pedra. Então tudo que é configuração do sistema, mas está escrito na pedra. Ninguém vai mudar aquilo. E como é um só, é fácil de eu mocar ele. Então eu não passo ele como parâmetro, mas eu sei exatamente o que tem lá. Entendi. E aí, pessoal? Eu concordo contigo também. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Cara, quando alguma coisa que eu tô fazendo, seja lá o que for, começa a ter uns 3 ifs, eu já começo a repensar, cara. A gente tem repensado muito. Uma coisa que a gente está tentando fazer é que, assim, além de matar o if, é matar o else. Geralmente a gente consegue matar o else com facilidade invertendo a lógica do if. Sim. Por exemplo. Oi? Tá vendo? É complicado. Fazer, eu quero ver. Não, eu vou tentar. Não, eu vou tentar exemplificar, Vou tentar exemplificar aqui alguma coisa assim. Vamos supor que eu tenho um complexo. If. Vou escrever alguma besteira, tá? If, aí algum teste do tipo x igual a y, né? Ou droga. Sim. X igual a y, else. O Go não usa bastante if por causa do erro lá, as funções... Sim, mas esse não tem jeito de você muito se livrar, né? Ah, tá. Estamos falando dos ifs da lógica do seu código. E aí aqui você faz alguma coisa do tipo assim... Faz A recebendo valor. A recebe 2. Oi? 8. Coloca uma variável recebendo valor. A igual a 2, se não A igual... Opa! Igual a 3. A 0, tá, tudo bem. Pronto. Então, e aí uma forma de deixar isso aqui um pouquinho melhor é pegar esse cara aqui, passar aqui para cima, matar esse else... Aí... vai, continua. Não, na verdade esse aqui é 2, né?
2. Não, Esse pode aqui é o ser 0. É só pra ficar, né? Not equal. Só pra ficar a mesma lógica, né? Na verdade, olha só, o outro ainda é melhor. Eu Então, tomei pau em complexidade de coisa por causa disso. Velho. então, isso daqui, a primeira vez que eu vi, eu também, com o Elze, eu também achava que era melhor fazer com o Elze. Não, tô falando computacionalmente, não mais na nosso. Então, não. Computacionalmente, esse aqui é pior. É pior. Computacionalmente, sim. O ar está recebendo 2 vezes o valor desnecessariamente. Né? Sim. Computacionalmente eu concordo com você. Você está fazendo 2 atribuições. Exatamente. Eu quase tomei pau por causa disso. Eu concordo com você, mas a gente já chegou, usando técnicas simples assim... Não, mas aí, como a gente está falando de legibilidade, né? Legibilidade do código, né? E vale a pena. Sim, a gente chegou a reduzir... eu programo desde... se for contar desde a vez que eu vendi o meu primeiro programa, foi desde 92. Você programa desde a quantidade de filho que eu tenho. Então, eu programo há mais tempo que muita gente que está no chat respira. Eu entendo, eu sei. Aí, eu quando vi isso pela primeira vez, eu também fiquei assim, todo meio incomodado do que, caramba, né? Mas, esse dia eu estava com o Avelino, e usando esse tipo de técnica, ele reduziu uma função que eu fiz para 1/3 do tamanho dela. Não, isso aí de Ela ficou... Imagina, eu programo desde 92, comercialmente, e um cara chega e me mostra uma técnica e me reduz o tamanho da minha função em 1/3. Eu falo assim, caramba! Eu vou voltar para a escola! O que é isso? E daí, enfim, mas é normal, né? Ninguém nasce sabendo, a gente tem que estar sempre aprendendo, ainda mais na nossa profissão. Então, assim, quando eu uso Elze? Quando eu uso Elze é quando aqui eu sei que eu tenho que carregar algum recurso muito pesado. Tipo, não é só uma atribuição de um inteiro. É uma função recursiva chamando a outra dentro de outra. Não, se for uma função aqui, eu já não vou gostar disso. Mas quando é inteiro, quando é uma string, sabe? Nossa, deixa essa otimização para o compilador se virar vale a pena eu ter código claro. E ainda mais agora, quando antes era... até bem pouco tempo atrás, eu programava para microcontroladores. Então, eu era muito... Radical, né? Tinha que otimizar ao máximo. Aquela história, você tá um passo de descer pro assembly. Onde que não precisa de força, você fazia tipo um jump quase assemblado o código, entendi. Né? Agora não, agora eu trabalho em equipe, eu não sou mais o Alone Gunman, né? Pistoleiro solitário. E então eu tenho que escrever código que a equipe entende, e a equipe tem que escrever código que as outras pessoas e que eu entendo e todo mundo, né? Então a gente tem que seguir esses padrões e tentar escrever código simples. Mas enfim. São detalhezinhos. Com certeza, no assembly isso daqui fica pior. mas a gente não está mais em 1980. Não, mas isso é estudado ainda. Da complexidade de algoritmo, a gente toma pau nisso aí. Sim, o problema é não saber. Se você sabe o que você está fazendo, está tudo bem. O problema é não saber. É lógico. Aliás, esse é outra coisa que eu quero ver se escrevo alguma coisa, é sobre como pensar algoritmos. Com aquelas brincadeiras bobas do tipo, pega um baralho e acha a rainha. Escreve um algoritmo para pegar um baralho e achar a rainha. É engraçado como as pessoas falam, vou fazer isso de letra. Só que as pessoas escrevem algoritmos horríveis para fazer isso. É tipo, as pessoas esquecem que quando você está estudando lógica, quando você está estudando algoritmos, elas esquecem do tipo, o que acontece se você olhar todo o baralho e não tiver nenhuma rainha? Quebrou o seu código, porque não tem essa condição no seu algoritmo. Não tá claro, sabe?
Enfim, vários detalhes de brincadeiras que dá pra fazer. Vou ver se escrevo alguma coisa, que isso também é divertido. Só preciso arrumar tempo. Se o dia tiver 36 horas, eu vou conseguir. Na faculdade o professor fazia essa, faça exercício que some 2 números, que ele ia e digitava uma letra, só pra fuder o aluno. Ainda mais em C, que é horrível tratar isso, né? Quando você tem que fazer tudo ponteiro mesmo de stringzinho para poder brincar com isso. Validação em C é pesado. Validar em C, entrada de dado, é osso. Tem uma piada, na nuvem eu sou Software Quality Engineer, não Software Quality Assurance, né? Eu sou QE, não QS. Mas tem uma piada, né? Que o QA entra no bar e chega pro barman e pede uma cerveja. Aí ele pede menos uma cerveja. Aí ele pede 1.828.000 cervejas. Aí ele pede um lagarto. Ele tá testando as entradas do bar. Enfim, eu acho que eu não consigo fazer uma piada mais nerd que essa. Essa é pesada, viu? Precisa ser programador pra... pelo menos tem gente rindo, vai. A galera tá mutada, não dá pra ouvir, não. Não, eles que estão no mudo. Deve ter gente rindo no mudo. Pelo menos na minha cabeça é melhor assim. Bom, mas enfim, eu acho que essas são só algumas das ideias, ainda tem muito para explorar. Eu ainda estou estudando muito isso, porque como agora eu sou responsável por isso, eu quero, enfim, polir o código e deixar e estudar muito isso, porque além de ser uma área que eu gosto, é minha obrigação, né? Pelo que você está falando, você também vai ter que olhar muito a complexidade de algumas coisas aí para otimizar, se tiver como otimizar, né? Na verdade, a gente não está tão preocupado assim com otimização de desempenho. Tá, não é o problema, né? Porque a forma como o software está escrito, ele já é bem performático e ele atende a necessidade muito bem. Não. Eu achei que você estava fazendo igual a gente tem aqui, né? O pessoal coda aqui tem 4 for. Aí quando a gente vai ver, a gente transforma em 2 ou em 1. Vai depender muito da realidade. É isso que eu estou perguntando. Achei que você estava testando nesse nível. Não. Eu estou estudando 2 pontos importantes. Eu conheço o que você quer dizer, mas o que eu estou estudando é como tornar o código mais legível e como tornar os testes ridiculamente fácil, principalmente os testes. Entendi. O que você está falando, eu acho que eu mostrei outro dia aqui. Deixa eu ver. O que acontece muito aqui no nosso dia a dia, né? A gente passa uma tarefa, como o conhecimento depende do que ele está percebendo, da forma que ele entendeu, ele resolve aquele problema com 4, 5 for, né? Um alinhado no outro. E a gente pega aquilo e consegue transformar em 2, às vezes até 1 for. É isso que eu estou perguntando, se você estava olhando também, no caso, como você estava validando, testando, etc. Não, eu tento ajudar, porque se você tem vários for, geralmente você tem um problema de complexidade grande. Às vezes não tem para onde correr, né? Às vezes realmente precisa de 3, 4, enfim, vai depender do problema. Agora, se eu estivesse falando de desempenho, for é muito ruim para desempenho. Uma das técnicas para você melhorar o desempenho é fazer o código flat, né? Aqui eu tenho 2 exemplos de código flat, um flat e outro não. Esse aqui sabe aquele algoritmo para validar CNH? Uhum. Ele faz módulo de 11, né? Ele pega a diferença da divisão por 11. Esse aqui é o código com o algoritmo usando técnicas normais, ou seja, usando for, né? Então tem um for aqui, tem outro for aqui, tá vendo? Uhum. Tem vários ifs. Agora, esse daqui é o código otimizado para ser o mais rápido possível. Isso aí, ficou doido, hein? Então ele não tem nenhum for, ó, tá vendo? Tô tentando ver, pera aí, pô. É que às vezes demora o refresh da tela.
Não, tá bom, pode ir. Entendi. Tá vendo? Ele é flat, ou seja, ele não tem um looping. Ele começa em cima e acaba embaixo, ele não tem nenhum looping. Ele tem algumas tomadas de decisão, alguns ifs, mas ele não tem nenhum looping. Só de tirar o for já otimizou muito já. Sim, teve algumas otimizações de tamanho também, né? Porque, por exemplo, em vez de eu usar 64 bits, eu estou usando 8. O que tornou os caches muito mais eficientes, né? Entendi. Mas assim, que programador que pensa em cache de processador hoje em dia? Não, aqui a gente usa muito. Então, por exemplo, se eu tenho um for até 30 ou até 20, a gente faz estático. Muitas das coisas, às vezes, não precisa. Então, a gente faz algumas coisas assim. Não é assim não, rapaz. Que isso? Tá difícil. Não, mas desde que o código fique claro, tá tudo bem. É só a velha guarda mesmo que pensa assim. É muito difícil. Hoje é muito difícil. Perdão. E... Nossa, que tosse de repente. E mesmo porque os processadores e os compiladores hoje fazem otimizações que a gente não tinha antigamente, né? Sim, nem compara, né? O Rogério falando que não entendeu, mas estava engraçado. É legal. Eu tô vendo aqui. Mostra mais exemplo aí. Abre outros exemplos aí. Mas exemplo de que você quer ver? Qualquer coisa. Eu gosto de código. Eu gosto de ver código. Então, eu tenho que estar mais preparado. A gente tem que vir com mais coisa. Mas uma coisa que aliás, eu preciso da ajuda de vocês para contribuir. Fala aí. É o material do nosso grupo de estudos, né? Deixa eu abrir um navegador aqui. Esse material nasceu como um workshop e ele é o material meio que oficial do grupo de estudos, né? GitHub, Sergi Benes, Go Hands-On. Ele começou eu fazendo ele, mas já teve contribuição de bastante gente. E ele tem muitos exemplos, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo exemplo. Muito legal, cara. Né? Isso aqui é tudo exemplo. Eu comecei a fazer um meus aqui também, não tá no GitHub também, é público, mas eu gostei disso aí, é legal, a gente pode contribuir, o pessoal pode contribuir também. Tudo que eu faço teste para fazer. Ainda Sim, mais o Golang. A ideia desse material é ele poder ser passado como um curso, sabe? Entendi. E aliás eu tô devendo gravar as aulas, porque ele nasceu como um workshop. Então eu passo. Ele nasceu como um workshop de 2 horas, mas o pessoal foi contribuindo, foi pedindo coisas. E hoje em dia, se eu passar correndo, eu consigo passar em 4 horas. Porque ele cresceu muito. Você jogou aí no talk, legal. Muito legal isso aí. Então, vou dar um forkzinho lá, porque eu achei legal demais isso aqui. Sim, tem instruções de como participar, como contribuir. Legal. Daí aqui embaixo tem um como contribuir, que descreve... Já tem muito exemplo aqui, hein? Puta merda. E a gente nem arranhou a superfície ainda, tá? Tem muita coisa legal para falar ainda. Eu tô vendo aqui o exemplo de Go com C, eu acho muito legal o Go conseguir fazer essa brincadeira aí, trazer o C para dentro da estrutura do Go. Eu não gosto muito do jeito que o Go faz isso, mas né, tá bom. No nada é melhor ter alguma coisa do que nada, né? O C é meio que obrigatório a gente ter... A gente tem sempre, qualquer linguagem tem que conseguir falar com C, porque não tem como se livrar do C. Pelo tempo, né? Tem tudo algoritmo, é tudo em C, tudo que foi feito em C. Então... o sistema operacional... Tudo. Não tem como se livrar. Não tem. Todos os algoritmos mais fodásticos estão feitos em C até hoje. Você mostrou exemplo, mas não explicou o que faz, como é que é? É porque você tirou os fósforos. Tá. Eu achei que tinha sido claro. Eu vou tentar de novo. Então, quando você tem uma função que você tem um for, o processador tem que ficar saltando esse looping, né? Ele tem que ficar rodando esse looping. E isso gera perda de tempo. O processador, cada vez que ele tem que fazer um jump e ir para o começo do looping e voltar, isso gera perda de tempo. Aí tem uma técnica de otimização que a gente chama de deixar o código flat, né? Deixar o código plano.
Que é o quê? Você desenrola o for. Você literalmente desenrola o for. Você pega aquele... Onde que eu deixei o código? Você pega aquele código que estava enrolado lá no for. Cadê ele? Tá aqui. Você pega o código que estava enrolado aqui, ó, né? E você desenrola ele. Deixa eu ir para cá. Você desenrola ele aqui, ó. Você desenrolou o looping. Você fez o for na mão, linha por linha, tá vendo? Em vez de eu fazer um for de 0 a 10, 11 elementos, eu desenrolei ele e fiz na mão. E o processador vai fazer isso muito mais rápido, porque ele não vai fazer nenhuma interação. O código ficou maior, o código gerado no assembly também vai ser maior, mas vai ser muito mais rápido, porque quando o processador lê isso da memória, ele já está preparado para ler mais à frente, para aproveitar o cache e tudo mais. Então ele vai fazer isso numa velocidade muito maior. Eu acho que eu devo até ter alguns dados de benchmark antigos aqui em algum lugar. Depois eu posso olhar isso e é até outra coisa que eu quero fazer. Mas olha só, o benchmark dele enrolado levou 2.600 nanosegundos e dele desenrolado levou 415 nanosegundos para processar. Então ficou muito mais rápido, né? Você elimina o for, fica mais rápido. Né? Não sei se agora ficou claro aí pro Rogério. E o Fábio também está falando aí. É só acessar direto a posição do array. É basicamente o que a gente está fazendo. Quando nos processadores modernos que tem cache, você pode ler por isso procurando no Google por cache L1 e L2. O processador, o que ele faz? Quando ele vai ler a memória, ele não faz assim, eu vou lá e vou ler 1 byte da memória. Não, ele lê um trecho da memória e cacheia o endereço, cacheia as instruções. Tem um monte de cache que hoje em dia os processadores modernos fazem. E o que esse código faz é tirar proveito desses caches. Então, se o processador sabe que ele vai geralmente ler para frente, então ele lê o que ele precisa e um pouquinho para frente, que é o tamanho do cache que sobrou, ele já carrega com o que está na memória e ele sabe mais ou menos o que tem. Se ele só tiver que ler para frente e não tiver que ficar voltando para trás, você sempre vai usar esse cache. Ele vai sempre otimizar isso. Então você vai ganhar muito mais velocidade. É claro que nessa função de leitura de CNH não faz diferença. Você ganhou alguns nanosegundos e que beleza. Mas dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver processando uma imagem, por exemplo, que é um arquivo grande, isso faz uma diferença muito grande. Mas enfim, isso é escova bits, né? Ô César, eu acho que é bom a gente ir pro bate-papo, senão vai ficar muito grande pra tu enviar, não. Tem razão. Então, bom, pessoal, vamos parar a parte gravada e aí ficar só no bate-papo mesmo, porque senão eu passo a noite inteira fazendo upload de novo. Até mais, galera. Falou.